Olá, eu sou Elisângela Passos e esse é o meu primeiro podcast. Sejam todos bem-vindos. E o podcast é Radar das Emoções. Sou psicóloga clínica, escritora e palestrante e trabalho fortemente com o tema saúde mental. Recentemente, lancei meu livro na Bienal Internacional em São Paulo, um livro que veio fruto de muito trabalho e de muito desenvolvimento, de desejo de gritar ao mundo sobre um burnout que chegou a um infarto. Tenho também um projeto que se chama Radar das Emoções, do qual eu trabalho há 4 anos dentro das empresas. E de que forma? Como que surgiu? Trabalhar um pouquinho as emoções, trazer grupos, conversar, sempre focado nas emoções ligado à saúde mental, para a gente quebrar um pouco esses tabus, para a gente poder falar mais levemente sobre, né? E aí, de tanto trabalhar dessa forma e poder levar e sentir o quanto as pessoas têm essa necessidade de poder falar de saúde mental e ainda se sentir extremamente introspectiva, eu pensei, poxa vida, por que não fazer algo diferente? E foi daí que surgiu a ideia do podcast. Esse podcast eu quero trabalhar sobre diretamente com as emoções no meio social, familiar, terapia ocupacional, saúde do trabalho, de todas as formas possíveis. E para isso eu conto com convidados muito especiais que vêm com uma vasta gama de informações e que podem aí olhar para uma outra perspectiva e a gente pode conversar, fazer um bate-papo de forma bem descontraída, sem perder a seriedade do tema. E hoje, como primeiro podcast, minha primeira convidada, eu trouxe Maria Raffarty. Que honra, que honra. Obrigada, Elisângela. Obrigada, querida. Imagina. Muito honrada de estar aqui. Eu fico muito feliz e agradecida pelo seu convite. Maria Raffarty é psicóloga. E o que acontece? A Maria Raffarty lançou recentemente, está no forninho quentinho, Sim. um curso que se chama Posicionamento. O mapa do posicionamento. E aí, o que eu fiz? Eu me apossei, Maria, desse nome que eu achei tão legal e coloquei assim, ó, mapa do posicionamento, né? Como ter posicionamento sendo respeitado, ter respeito, né? Passo para você e queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, é bem interessante uma parte de algumas palestras que eu dou, porque que eu me lembre, eu acho que só uma pessoa adivinhou até hoje o que eu queria dizer com aquele slide. Então era assim, essa parte de vez em quando eu apresento nas palestras, né? Ser feliz e aí eu sempre digo, aí eu coloco PO no slide, agora é uma surpresa, tá? Coloco PO e digo assim, é um verbo reflexivo. Aí o povo começa, né? Na verdade, a resposta é posicionar-se, tá? Mas daí a pessoa fica, daí a galera falando um monte de palavras que não tem nada a ver, ninguém sabe o que é verbo reflexivo mais, né? Porque ninguém sabe gramática, né? Verdade. E aí é muito engraçado, porque você acaba vendo, e eu acabei vendo nesses ambientes, assim, o quanto as pessoas não vinculam ser feliz a posicionamento. As pessoas falam tudo que começa com pô, menos posicionar-se. E se você avaliar, Elisângela, veja bem, você pode receber uma notícia péssima hoje. Eu também. Estamos todos sujeitos a que hoje seja um dia péssimo para nós. Mas se nós nos posicionarmos da forma adequada frente a esta notícia, qualquer que seja, tá? A gente deita a cabeça no travesseiro, sabedor de que fez o que estava ao nosso alcance. E ser adequado é ser feliz. Então, posicionamento adequado equivale à felicidade. Então, você veja a importância que isso tem. Veja bem, se você recebe uma notícia, eu vou falar uma coisa bem trágica. Você vai pegar um exame e está escrito lá que é um câncer que você tem. Tá. Se essa notícia você abraça de uma forma muito trágica, se você aí fica nervosa com todo mundo que está ao redor em virtude dessa notícia, e aí acaba sendo grosseira, ou seja, vai amplificando aquela coisa, ao final do dia, você além do teu problema, você tem a infelicidade de ter exagerado. Se você pega aquele laudo e fala, peraí, vamos ver, o problema é esse, vamos focar. Meu convênio paga? Não paga? Qual médico eu vou procurar? Como é que funciona? Para quem eu vou dizer isso? Eu tenho que checar essa informação. Será que eu vou ter que fazer o exame de novo? Ou seja, se você começa a focar nessas soluções, você vai estar sendo uma pessoa mais adequada, vai ter um posicionamento mais correto
E mesmo que aquele dia continue sendo um dia péssimo, ao final do dia, você não tem a infelicidade de você ter que se posicionar de forma inadequada. Perfeito. Um posicionamento perante ao caos, né? Perante qualquer coisa. Perante qualquer coisa. Lidar com o palpável. Mais ou menos isso, Maria? Veja, né? é lidar com situações de forma adequada. Posicionamento, se você olhar, o que quer dizer? Quer dizer, eu expressar meus gostos, eu me comportar, eu expressar a minha vontade, eu dizer não. Perfeito. Eu não, isso que é um dos posicionamentos. Eu não me sobrecarregar, ou eu sim me sobrecarregar, sim, porque eu quero. Naquele momento eu quero. Ou eu ficar em silêncio perante uma situação, porque eu quero. É diferente. Não porque eu não consigo fazer diferente. Né? Porque eu estou limitado. Exato. Tudo isso é posicionamento. Então, posicionamento é uma coisa muito ampla. Sim. E por isso, quando eu idealizei o mapa, eu pensei numa trajetória que não contemplasse só aquele clássico ser assertivo, passivo, agressivo, mas não, que contemplasse vários posicionamentos, porque eles é que fazem com que nós, em última instância, tenhamos uma autoestima mais elevada. Então, está tudo correlacionado. E tudo correlacionado também com o autoconhecimento, né, Maria? Claro. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente vai fazendo essas divisões, né, da nossa vida, do nosso potencial, com autoestima, e a gente pode se posicionando também, né? Quanto mais você me fez assim, vou dar um exemplo aqui pro pessoal, mais ou menos, eu acho que entra do que você colocou. Vamos supor um diagnóstico de câncer, né? Ninguém quer um diagnóstico de câncer, obviamente, nem para si, nem para familiares, nem para ninguém. Mas mediante ao diagnóstico de um câncer, como que você se posiciona, né? Você tem dois, não que você vai sorrir, vai dizer, tá tudo bem, vamos lá, vamos tocar, né? Mas é um posicionamento mediante aquilo. Você tem um diagnóstico e o que você vai fazer com aquilo? Né? Quais são os pontos? Que aí entra no que você comentou. Você tem plano de saúde? Não tem. Quais são os lugares que eu vou consultar? Quem vai ser meu médico? Eu vou pedir uma segunda opinião? Como que vai ser? É você se apropriar da sua vida, né? Não deixar na vulnerabilidade e de acordo com o andar, mais ou menos nessa posição. Exato, né? Porque no fundo, todos nós sabemos quando somos inadequados. Todos. Tá? Então, por exemplo, em especial pessoas extremamente passivas, que aí tem aquele bando de pessoas que se aproveitam dessa passividade, que muitas vezes acontece com uma pessoa, que o cônjuge, aí filhos, aí no trabalho, etc. Várias pessoas ali estão, atrás disso, daquilo que você dá, porque você não sabe dizer não, Essas pessoas, no fundo, elas sabem que estão fazendo de forma inadequada. Sim. E aí eu entro aqui bem nesse tema. Por que tanta dificuldade de dizer não? O brasileiro diz menos não que outras nacionalidades, tá? Isso eu posso dizer já de carteirinha. Primeiro pela experiência pessoal, que começa por eu ser de uma família espanhola, e pior, catalã, que é o mais assertivo dos espanhóis, então já começa por aí, E depois porque eu morei na Itália também, então eu morei em 2 lugares, e eu posso dizer para você que o povo, em geral, se posiciona com o não sem tanto problema. Hoje, a maior parte dos meus pacientes, e eu diria minhas pacientes, porque hoje eu tenho um número maior de mulheres, quando eu trabalhava na rádio tinha mais homens do que mulheres. Olha que interessante. Hoje tem mais mulheres do que homens como pacientes. E a maior parte nem mora no Brasil. Então eu posso dizer para você de carteirinha que nós temos um posicionamento aqui no Brasil e ele é muito amoroso. E que ele está ali pensando em que eu não posso deixar a outra pessoa ficar mal. Então, fico mal eu para não ficar mal perante os outros ou deixar a outra pessoa mal. Então, é uma coisa muito daqui que nós temos. E assim, pegando um gancho, assim, só, recentemente, olha que interessante, uma paciente... Eu tendo pacientes também que estão fora do Brasil, e ela me comentou, ela falou, Elisângela, sabe o quê? Aqui é assim, ó, você convida a pessoa, você quer ir lá em casa, né? A pessoa responde, eu não tenho conhecimento suficiente de você para ir na sua casa. Sim, claro. Ou para te receber na minha casa, né? Já fala de cara. De cara, né? E tá tudo certo, né? Eu não te conheço o suficiente para você vir até a minha casa. Aliás, eu me lembrei, era sobre crianças brincarem. Sim. A minha criança pode ir na sua casa, ou a tua criança pode brincar com a minha? Não te conheço o suficiente
ainda para liberar meu filho para ir na sua casa, né? E eles falam com muita naturalidade. Isso. E entra E nesse... aqui você dizer, não consigo, amiga. Mesmo que você pense, não, peraí, tá muito cedo. Você já inventa uma desculpa para não ofender a pessoa, né? Sim, com toda certeza. E aí entra aquela amorosidade que você comentou, Sim. né? Ai, o que eu vou dizer? Meu Deus, não, pera, vamos, né? Não vamos. E depois começa aquela angústia toda de dizer o sim para a pessoa, dizendo não para você mesmo. Exatamente, que Né? é isso basicamente que faz com que muitas pessoas fiquem sobrecarregadas, se sintam injustiçadas também. Então, pessoas que têm capacidade de dizer não estão entre as pessoas que se posicionam de forma inadequada. Assim como também aquelas outras pessoas que são muito agressivas. É porque tudo você pode dizer num formato diferente daquele agressivo. E você pode responder de forma adequada também. Agora, vírgula. Se você quer ser agressivo de propósito, sim, você pode querer. Dizer, olha, eu preciso afastar essa pessoa da minha vida, então eu já vou Cortar já. tacar lá uma resposta. Ótimo. Né? Mas desde que isso não seja uma coisa, eu não consigo ser diferente. Ou aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Eu sou desse jeito. Não, não é desse jeito. Não é por aí, né? É possível mudar. Mas claro. Independente da idade. É claro, né? exato. Porque eu percebo assim que hoje nós estamos falando do posicionamento na fase adulta, jovens adolescentes, jovem adulto, mas lá na fase de 0 a 5 anos já começa isso, né? Já começa, o não já começa ali, né? Eu percebo que nas crianças muito bem, eu não atendo crianças porque para mim, são os pais. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, então eu atendo. Por quê? Mas eu percebo que essa parte do não, mas você não pode falar não, né, pro coleguinha. Sim. Mas o coleguinha, ele, por exemplo, teve uma situação que outro dia me relataram, que eu comentei assim, a criança chegou e estava super triste e estava com muita raiva, porque o coleguinha tinha quebrado a ponta e tal. E aí, minha filha, não, eu falei pra ele que ele não pode ter raiva. Como que ele não pode ter raiva? Raiva é uma emoção. Claro que ele pode ter raiva. O coleguinha quebrou a ponta. Manejar a emoção é diferente. Manejar a emoção diferente, né, Maria? E eu percebo, assim, essa dificuldade do não, esse posicionamento muito dentro das empresas. Né? Então, hoje, a parte de liderança, a parte da equipe como um todo, com muita dificuldade de se colocar dentro da empresa. Porque se eu não aceitar o que eles estão me pondo, eu posso ser desligado. Sim. E com isso a pessoa não se posiciona também. Aí nós estamos falando de um outro tipo de cálculo, né? Porque a pessoa faz um cálculo. É meu trabalho, eu vivo disso, eu não posso me desligar, não posso me readequar, então eu vou suportar. Então aí nós estamos falando de uma decisão que pode causar também um estresse tremendo, um mal-estar enorme. Mas também se trata de uma decisão, né? Também é uma decisão, uma escolha. Porque, vamos combinar, é muito fácil para nós psicólogas falarmos para uma pessoa, se posicione, vai lá, fala o que você quiser. Não é bem assim, né? Então, acho que a gente tem que ensinar as pessoas a calcularem, né? E a terem consequências daquele cálculo que elas fizeram na sua atitude, né? Sim, e muitas vezes quando eu coloco assim, é mais ou menos o medo, Maria, né? Que eu acho que também entra na parte do... Porque assim, muitas pessoas elas têm algo a dizer que pode contribuir, que aí entra nisso que você está comentando, de não precisa, se você não quer ser grosso, né? Se você não quer ir para essa coisa, não precisa, você pode moderar, mas de uma forma de colocar a sua ideia, né? Sim. Que aí vem um tema que eu entro aqui também, que é autoconfiança e respeito, né? Porque eu acho que você acredita que quanto mais autoconfiante, você consegue colocar a sua ideia, colocar seu posicionamento e automaticamente ter o respeito do outro? Uma coisa retroalimenta a outra. Então, é tudo correlacionado. Então, a autoconfiança, o que quer dizer? Eu tenho uma autoestima mais elevada. Então, eu confio em mim porque eu penso que eu tenho valor. Aí é claro que eu me posiciono bem. Mas quando eu começo a me posicionar bem, eu também começo a aumentar o meu valor, entendeu? Sim. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Então, pessoas que se posicionam são pessoas que a gente chama de posturada, né? Tá bem posturado. Então, são pessoas que realmente impõem mais respeito, justamente porque as pessoas que as conhecem sabem que elas se colocam. Pessoas adequadas são as melhores pessoas para serem respeitadas, porque elas colocam o respeito não por imposição, colocam o respeito simplesmente por serem com naturalidade, né? Porque justas, serem adequadas,
falarem o que é para ser falado, no momento em que tem que ser falado, né? Então, como a gente falou da questão cultural brasileira, a pessoa que é adequada aqui no Brasil, muitas vezes é vista como, nossa, olha como ela fala. Mas você vai falar de que jeito? Não é? Eu me lembro uma vez, no meu programa de rádio, eu tinha dois convidados, assim, que geralmente eram dois tipos de entrevista. Uma das 7 às 8, outra das 8 às 9. E eu me lembro de uma pessoa, eu tinha chamado já uma vez, tinha vindo no programa, e ela veio mais tarde. Ela chegou muito atrasada, essa pessoa. Então, ao invés de chegar às 8, que já deveria ter chegado 10 para as 8, aquela coisa, né? Você viu, eu cheguei aqui antes, Sim, normal, né? Sim. E chegou, faltavam 15 minutos para encerrar o programa. Então, eu já tinha me virado sozinha por 45 minutos. E eu vi essa pessoa através dos vidros do estúdio. Aí fiz assim e tal. E aí, então, eu chamei o comercial e fui falar com ele lá fora. E eu disse, olha, eu não vou deixar você entrar. Mas por que não? Porque você está muito atrasado. Ah, mas dá para falar 15 minutos? Não, eu falei, não dá para falar 15 minutos. Aqui, você foi chamado para ficar essa hora. Então, se você não está aqui, eu considero que você não veio. Então, não vou fazer. Aí entrei, continuei fazendo o programa do jeito que eu deveria fazer. Isso, eu me lembro, causou um certo constrangimento, até uma outra pessoa estava lá também, mas qual é o constrangimento? Desculpe. A gente marca um horário, a pessoa daí não atende o telefone, porque aí a produtora ficava lá atrás, né? Aí a pessoa chega 45 minutos atrasada para um programa que é ao vivo, e ela quer entrar, porque eu digo que não dá tempo, porque não dava para desenvolver assunto nenhum, porque aí eu tinha deixado inclusive as notícias para o final, porque claro, eu tive que me virar no improviso, certo? Pensei, não, agora tem um bloco de notícias patrocinado e agora eu não vou pôr mais porque a pessoa chegou, ou seja, não. Então, quando você coloca isso, aqui no Brasil, pela nossa cultura, é como se você estivesse sendo duro demais. E você não cedeu, poxa vida, ele foi até lá, né? Poxa vida, 15 minutinhos ele poderia falar uma fala. Mas o que é certo, o que é errado é errado, acabou. Claro. Você já não tem muito o que discutir. Exato. Sabe? Então, a gente tem que pensar nisso. Em algumas circunstâncias, ser correto parece ser duro demais. Então, quem se posiciona, quem é bem posturado, quem se coloca, às vezes paga o preço nessa nossa sociedade que é tão permissiva, acaba pagando o preço por parecer duro demais. Só lamento. Com toda certeza. Tem que ser assim. Sim. Tá? E é isso que eu ensino. Sabe, no mapa, eu ensino isto. Basicamente, fazer com que você não se sinta injustiçado. Se é para passar essa bola para alguém, passe para quem toma permissões com você que não deveria. Veja, eu estava esse final de semana, eu fui pro Enjambra, o primeiro encontro de Janeiro Branco, em Uberlândia, né? Legal. O Leonardo Abraão é de lá, e ele que é o idealizador do Janeiro Branco. Então foi assim uma junção de psicólogos, que inclusive é um grupo que a gente formou, cada um com o seu livro, mentorados por ele, que a gente fez a divulgação. Então a gente se reuniu com esse pessoal todo, né, e tal. Então teve várias situações muito interessantes, e aí você me fez lembrar de uma que assim, como era o primeiro, então nem tudo sai naquela perfeição, digamos assim. E aí, primeiro, a gente estava tirando fotos, as moças disse, pessoal, vamos entrando, já é o horário, vamos entrando. Eu tirei as fotos com aquelas molduras, aquela coisa tudo. Falei, vou entrar. Quando eu abri, tava tudo vazio, tava lá os câmeras e tudo. Eu peguei o meu celular e falei, pessoal, estou aqui, né? No meu primeiro enjambre, daqui a pouco vem a moça atrás, não é pra entrar agora, não é pra entrar agora. Não é pra dar spoiler, é pra dar spoiler. Né, e tal. Mas, tipo assim, sabe? Spoiler de um lugar vazio, desculpa, né? Né? Tipo, tinha só um outdoor todo. E aí, naquele momento, eu tive duas situações. Eu parei, falei, não, mas eu pensei, por dizer que ela falou que podia entrar e tal, e tudo. Falei, quer saber? Tá tudo bem, não vou dar spoiler, tô gravando pra mim, tá? Fui. Eu acho, é um posicionamento também, porque eu também tô vendo um lado dela no sentido assim, ela foi educada? Não. Né? Se eu tô ali porque eu faço parte desse grupo, né, que estou ali, fui para aquilo, conheço o Leonardo, então isso não me afetaria. Mas se é uma pessoa que se cadastrou, que veio lá do Rio Grande do Sul, que veio de qualquer outro lugar, dali mesmo de Uberlândia, que pagou a inscrição para estar ali e recebe essa tratativa, é uma coisa meio chocante. A pessoa pode dizer, não veio mais, né?
Então, depois que deu uma acalmada, e passou tudo, que entrou, eu chamei e dei uma falada. Numa boa, Perfeito. Você escolheu o momento certo. Eu escolhi o momento certo. Eu não poderia falar naquele momento, Sim, né? porque você achou que a coisa estava pegando fogo demais, né? Não é, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, Maria? E tem um outro exemplo que eu quero dar também de uma outra psicóloga amiga que estava no voo, ela estava vindo de Recife e ela estava na janela. Esse negócio de janela, eu falei, amiga, você perdeu de filmar. Eu falei, ela estava na janela. Ia ganhar 1 milhão de seguidores. Ia ganhar, gente, bobeou. Estava na janela e ao lado, né, do lado no meio não tinha ninguém e do lado tinha um moço roncando. Muito, né? Roncando. Tudo bem, tá roncando, dormindo. E ela, com a janelinha aberta, fone de ouvido, ouvindo uma musiquinha, tentando, né, disfarçar e olhando pra fora. E de repente, ele simplesmente cruza a frente dela com o braço e fecha a janela. Não pediu, nem nada, ele cruzou a frente dela e fechou a janela. Ela falou, eu dei uma respirada, abri a janela. Continuei olhando pra fora. Aí ele disse, você se incomoda de fechar a janela? Aí ela disse, sim, me incomodo, porque o seu ronco também está me incomodando. Perfeito. Maria, aí ele olha, Perfeito. tá, puxa o boné, segue dormindo. Porque quem ronca sabe que ronca, né? Não é verdade? E assim, ela falou, amiga, se fosse algum tempo atrás, eu não faria, eu deixaria. Sim, então entendi. eu acho que é uma transformação também de vida e tudo. Por isso que eu te falo, é super possível mudar, né, Maria? Imagina agora com esse teu curso de posicionamento, várias etapas da vida. Porque entra também a parte que eu vejo bastante no seu Instagram, nos seus vídeos, tem muita parte de relacionamento. Eita, nós, né? O famoso alecrim dourado, né? Nossa, a Maria agora recentemente, hoje inclusive eu vi lá nos stories umas 4, você falou assim, teve mais de 300. Meninas, olha, olha, como estou com as respostas aqui, eu não vou mentir para você, era mais de 300 respostas com situações que beiram a barbárie, em que pessoas, e o pior, né? Várias dessas não... peraí, tá com 3G aqui que não pega. Desculpa, não dá para mostrar. Ó, tá branco. Várias dessas circunstâncias... eu tenho os prints, agora lembrei. Não chamam essa pessoa de ex, né? Não chama de ex, Maria. Então, se não chama de ex, é porque tá ainda com essa pessoa, porque entendeu? tá com essa pessoa ainda. Esse que é o problema. Eu observo muito isso. E isso também chega... olha aqui, isso aqui é tudo mensagem aqui. Olha aqui, olha que eu printei. Olha, mas é uma coisa que não acaba. Não, é sem fim. Mas você veja os níveis que as pessoas aguentam, tá? Voltei para casa após quase morrer no parto e ele surtou porque pedi para não sacudir nossa filha. Sumiu e depois apareceu cobrando o que eu não procurei. Me chamou de louca e eu acreditei que estava louca mesmo. Viajou com a amante no meu aniversário para o hotel que eu tinha reservado. Olha, gente. Bom, e aí vai. Ficou doente, foi pro hospital e colocou a culpa em mim por estar daquele jeito. Gente, e vai, mas olha, cada um dizer que sou péssima, essa aqui fiquei com pena dela. Dizer que sou péssima esposa, faço tudo em casa com o bebê de 9 meses, tenho depressão. Então, é de dar dó mesmo. Ele devia ter dito, ele é meu ex-marido, né? Exatamente. Não, tá? Então, o que são essas... Olha essa. Me levou para comprar alianças e perguntou o valor de apenas uma. Disse que apenas eu iria usar. Jura? Não, sério. Né? Não, sério. Mas aí é meu noivo, aí sério? É meu marido. E aí ele se torna meu noivo, entendeu o que eu quero dizer? Tá? Então, assim, essas barbaridades todas, o que elas representam? E alguém do outro lado está suportando o insuportável. E isso também é posicionamento. Quer dizer, um posicionamento em que você suporta o insuportável, aí nós vamos avaliar aquilo que você falou, de autoestima. Representa claramente que nós temos diante de nós uma pessoa com uma autoestima muito baixa. Porque uma pessoa que tem valor, olha para o lado e fala, isto é lixo. Eu não fico do lado do lixo. Então, é uma pessoa que se coloca. Que se coloca, que se posiciona. Que não aguenta. Que não aguenta. Agora, vamos lá. Aonde vamos buscar esse desvalor? Aí temos, assim, os desdobramentos. Aí tem dependência emocional, uma série de coisas, né? Que representam o quê? Talvez um desvalor já desde a infância introjetado na pessoa. Talvez também na nossa cultura, porque uma mulher sozinha é uma solteirona, e solteirona é uma palavra feia. Ainda. Solteirão é uma palavra bonita. Ainda. Né?
Solteirão é o pegador, Nossa. né? E ela não, ela é a rodada, que agora tem a moda, tá na moda os Red Pill chamar de rodada, né? Maria, você sabe que essa semana eu vou até te cortar só para colocar essa parte, porque eu lembrei de você na hora. Na hora. Voltando de Uberlândia, eu peguei um Uber, né, do aeroporto até a minha casa. E eu até brinquei outro dia, coloquei nos meus stories, falei assim, às vezes eu nem quero conversar, mas a conversa flui. E aí eu não aguento, eu me envolvo. Eu sou daquela que já bota no aplicativo, por favor, silêncio. Já pego o Black. Jura? Eu nem sabia que dava. O Black você põe lá silêncio, já pego por causa disso, imagina. Olha só. Eu sou super asocial, meu Deus. Aí eu, se puder pagar para não falar, eu pago, mas enfim, deixa pra lá. Mas aí, esses dias eu postei de um rapaz, uma história bacana. Dessa vez foi a Maria Uber. Se estiver ouvindo, Maria, ó, é você mesma. Tantas Marias, não né? era Mas eu. Maria Uber. E ela vindo, tá no processo de transição, né, do grisalho e tal. E acabou que a gente entrou num assunto, né, e ela comentou isso. Ela disse assim, ela está com 60 anos, tá? É Uber, né, há 3 anos que ela está. E a gente entrou num assunto que eu nem sei nem como que a gente chegou, mas ela colocou, pois 60 anos, né, é o cara, né? Tá super bem. Nossa, como você tá bem para 60 anos, né? E mulher de 60 anos é chamada de velha. É chamada de... Tá fora de mercado. Tá fora de mercado, né? O que a vovó tá dirigindo o Uber, já pegou diversas situações, né? Então, assim, é uma situação que entra muito nisso. E aí, mas essa Uber é uma mulher muito posicionada. E é legal, olha, Maria, eu nem fiz ainda, vou fazer o curso, já até me inscrevi lá direitinho. Mas assim, eu pegando ganchos, que eu acho que quando uma pessoa se posiciona assim, ela tá no caminho já, né? Com certeza, porque ela sabe que tem uma sociedade que aponta que ela está fora de mercado, que ela está velha, que isso, que aquilo. Ela sabe que tem um mercado todo que aponta para ela dizendo, não, olha lá, você vale pouco, tem que ficar acompanhada. Mas ela se coloca. Tem uma peça de teatro que eu nunca assisti, mas ela foi apresentada em Curitiba. E quando eu vi o nome, eu falei, gente, mas esse nome é fantástico. E eu acho o nome lindo. Esse nome dessa peça é o seguinte, não sou feliz, mas tenho marido. Veja a profundidade. Eu já fico imaginando a peça. Eu nem lembro, nem sei que atriz que apresentou, nada. Só sei que este nome é muito emblemático. Muito. Né? Muito. A sociedade pede, eu faço. Da cultura que coloca ali, olha, eu tenho que suportar qualquer coisa. E aí você vê essas barbaridades que me foram escritas, e juro que agora vai ser difícil, porque eu ia na realidade pensei, né? Eu vou printar e vou fazer as pessoas votarem, mas não dá para votar em 300, é muita coisa. E ela trabalheira de tirar o nome de cada um, né? É trabalhoso. É muita coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher 5, as 5 que representem as áreas em que eu atuo, assim, de várias áreas de posicionamento. E aí, essas 5 aí, eu vou fazer as pessoas escolherem os stories e votarem naquela que elas gostam mais. Gostam. Essa história não é pra ninguém gostar, né? Não, mas Mas aí essa pessoa vai ganhar o curso, entendeu? Sim. Mas eu tive que fazer assim porque eu fiquei espantada. E fora aí as mensagens que eu ganhei no direct de gente que soube que, como a regra era uma caixinha, não cabe muito, né? Aí foram fazendo mais de uma. Gente, aí eu vi umas barbaridades, assim. Uma delas eu não quero nem comentar, porque é forte demais, assim. De verdadeiros... não vou falar palavra também, que eu sou especialista em ser cortada, né? Ok. Especialista em ES marital, sabe? Pessoa que faz aquilo com mulher, quando ela não quer, coisas absurdas, assim. Você vê e fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que vontade de ouvi-las, né? De acolhê-las, de fazer... Mas é justo isso, né, Maria? O que você traz ali... Maria está com uma plataforma agora que se chama Honre Suas Escolhas, né? Que é um aplicativo, pessoal, como se fosse uma Netflix. Isso mesmo. Né? Tem os cursos, tem um monte de informação, pelo menos de forma independente, porque aí eu não tenho a censura das plataformas, coisa que eu já sofri, né? E aí eu acho que as pessoas podem ter liberdade, sabe? Na comunidade, elas comentam muito. Tem Sabe o que eu achei legal? Dando uma olhada ali, né, participando, que eu tô lá escrita também, eu achei legal, porque assim, você acaba de dizer que o público maior é mulheres. Então, provavelmente, essas 300 mensagens foram todas mulheres, todas né? mulheres. Todas mulheres. E o que eu percebi ali na plataforma, Maria? As mulheres se incentivam. Sim, é bacana. As mulheres, né, não existe... Como saiu daquele movimento rede social, em que existe aqueles haters que vai colocar algo que não agrega, na plataforma da Maria... As mulheres se ajudam, é um grupo. É que a proposta era essa, já realmente, sabe? Criar um ambiente
em que houvesse uma continuidade, porque eu via que algumas pessoas faziam, por exemplo, o curso de inteligência emocional, que esse é muito bom, tem mais de 9.000 alunos, né? Sim, esse então, eu fiz, que bacana. lá atrás, já faz tempo esse, né? Sim, foi um dos primeiros? Sim. Aí esse, eu me lembro que me marcou uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que emagreceu 14, 15 quilos, e olha que o curso não era de emagrecimento, mas é de autocuidado, uma série de coisas, e a pessoa acabou emagrecendo, né? Claro. Isso é natural mesmo. E aí o que aconteceu? E ela disse, mas aí eu não tenho que me incentive, aí eu já estou engordando de novo. Aí eu pensei, peraí, isso é um chamado. Mas eu fiquei com isso na cabeça, eu não sabia como fazer isso. Eu pensei, é um chamado para que eu crie esse ambiente, para que as pessoas continuem, mesmo que tenha gente torcendo contra. Perfeito. E é isso que está acontecendo. Então eu vejo, por exemplo, na parte de exercício, que tem lá uma parte de treino pago, né? Que eu posto os meus, as pessoas postam. É legal porque a pessoa coloca o número. Treino 1 de 2025, treino 2, não sei o que, treino 3 de 30, treino, porque daí tem do mês, né? Gente, é muito legal. Você vê, sabe? Eu ontem eu comi um monte de besteira, mas hoje eu tô voltando ao normal, olha aqui meu prato, sabe? Tipo assim, tem até troca de receitas, assim, que são saudáveis. Uma comunidade. Nossa, uma comunidade. muito legal, e muito legal. Eu fico muito feliz de estar alcançando isso, sabe? Essa comunidade unida em favor de si própria. Muito bacana. Do amor próprio, de coisas do bem, não é para fazer mal para ninguém, entendeu? Gente, né? Chega, né? Esse movimento do Enjambra, que é o primeiro encontro do Janeiro Branco, o Leonardo Abraão falava assim, pessoal, não vamos falar congresso, não é um congresso, também não é um workshop, também o que é? É um encontro realmente, né? Vamos falar do que realmente importa, vamos voltar a brincar, vamos despertar nossa criança interior, vamos, mais ou menos, né, a gente andando por esse lado que você está colocando, tudo não é nem romantizar, mas é que tudo fecha em amor, né? Em respeito pelo outro, que é uma forma de se posicionar também, né? E eu coloco aqui, Maria, o impacto das emoções, né? Qual que você acha que é o impacto das emoções no posicionamento? Quando a gente fala de emoções, estamos falando de todas aí, do medo, da angústia, vamos lá pro divertidamente trazer todas aí, né? E aí, como lidar com essa culpa, com essa insegurança ao se posicionar? Veja, a emoção ela é protetiva e ela surgiu nos hominídeos, são aqueles que nos antecederam, surgiu antes do lobo frontal. Isso a gente tem claro pelos achados arqueológicos e tal, e que mostram que a gente teve que ter as mandíbulas menores, um espaço cerebral maior, com forame magno indo para outro lugar, porque a gente começou a ficar bípede, enfim, uma confusão, não vou fazer o Discovery Channel agora, mas digamos assim, tivemos espaço depois para o lobo frontal, que é aqui, que é o espaço da decisão, do raciocínio, de calcular as consequências de um ato. Mas antes, o que nós tínhamos, e que é o que nos fez sobreviver também, é a emoção. A emoção, a psicologia do trânsito estuda muito bem. Quando você tem vamos supor, por exemplo, você está dirigindo e quase vai atropelar alguém. Você freia primeiro. Depois você viu que quase atropelou, que você nem sabe como é que você freou. E da mesma maneira você xinga alguém, quando você olha para o lado é o guarda, você fala, meu Deus, estou xingando o guarda. Ou seja, né? Os estudiosos da psicologia do trânsito mostram que nós temos essas emoções muito afloradas quando a situação é emergencial. E isso foi ótimo para nós durante toda a nossa sobrevivência. Ter medo significa ser cauteloso, ter ansiedade, idem. Ansiedade é ótima, nos prepara. Ou seja, tudo funciona. Inclusive a tristeza, que nos recolhe e nos deixa pensativos. Que é muito importante ter um momento nosso também. Então, tudo isso tá coordenado. Como nós tivemos, biologicamente, depois o surgimento do raciocínio do lobo frontal, então é evidente que a primeira coisa que desencadeia em nós, em qualquer circunstância, é a emoção. Ponto. Não tem como. Agora, cabe a nós entendermos que nós podemos fazer essa emoção se transformar em raciocínio. Então, é essa, digamos, a jogada. É essa sintonia fina que nós temos que fazer. Não é negar as nossas emoções, porque elas existem. A gente pode ficar triste. É claro, sente raiva e não gosta, tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse não é o problema. Pega ranço, lindo, não é o problema. O problema é o que é que eu vou fazer com esta emoção.
né? E às vezes eu posso ter um leque de opções. Às vezes eu não tenho. Porque, por exemplo, se eu estou no ambiente de trabalho, já que você trata bastante desse ambiente, querida, às vezes eu não posso demonstrar. E eu não vou demonstrar porque eu tenho olerite no final do mês, acabou. Sim. E tenho escola das crianças para pagar. Sim, sim. E se eu racionalmente compreender que essa é a minha condição de passividade, eu estou usando racionalmente porque é conveniente, eu estou me posicionando bem. Olha aí. Porque você, por exemplo, eu vi que você fez isso quando a menina lá do auditório, né, falou aquela bobagem para você. Você compreendeu que o momento certo não era aquele, mas poderia ser depois. Então você não se tornou uma refém de uma passividade, mas você entendeu que o momento não era aquele. Acabou. Perfeito. Então, no trabalho também pode acontecer isso. Pode ser que o meu momento seja quando eu saia da empresa, ou quando mude a minha chefia, ou quando eu vá para outro lugar, não sei. Mas não necessariamente eu preciso ser refém da emoção negativa. Sim. Por exemplo, com a menina, no primeiro momento eu senti fiquei chateada? Ruim. Um ruim? Perfeito. Ai, adoro. Senti um ruim. Eu falei, poxa, vim, né? Mas foi aí muito rápido. Então eu falei, o quê? Tá no direito, tá ali. No direito, não. Mas ela está no movimento ali acelerado e tudo. Depois eu falo, né? E em empresas tem muito isso, né? Mas é bem isso que você está comentando. As emoções, elas... E hoje, Maria, tá vindo tanto, mas tanto no consultório. As emoções aflorando muito mais do que a razão. E como você fala, a emoção, ela vai vir primeiro. Foi feito assim, ela vem primeiro. Então, tá tudo certo ter ela. Mas de que forma que você pode, então, ir trabalhando a razão, né? Para que você coordene, porque... Vamos lá pro divertidamente, que eu gosto bastante, não tem como não trazer, né? Eu acho assim, o número 2... Você assistiu, Maria? Não, assistiu? nenhum nem o dois. Eu só lamento que eu não assisti nenhum dos dois. Muito bonitinho, porque é um filme que aparentemente foi feito para as crianças, mas ele tem uma pegada psicológica que, para exemplificar, é legal, né? Então, por exemplo, ele fala de todas as emoções ali, fala inclusive da ansiedade, que você acaba de dizer, porque é algo que eu também trabalho, que a ansiedade é boa, a ansiedade não é de toda ruim, né? A ansiedade fica ruim quando ela está no comando. E tem um determinado momento em que ela tá e ela gira, ela fica... Você já deve ter visto o bonequinho, você viu, né? Da ansiedade. E ela tá no comando mesmo do cérebro, e ela gira, e todas as outras emoções tentam chegar e são jogadas longe, porque ela está no comando. Então, eu imagino assim, quando você coloca, me corrija se eu estiver errado, que todo o trabalho do posicionamento para que você possa encontrar a razão no meio das emoções é você também equilibrar de uma forma que nenhuma nem outra desponte a mais que a outra, né? E que possa comandar o teu corpo naquele momento. Sim. Porque... Pode pôr. Não. Pode pôr. Porque eu acho assim, né? O véu que nos divide de uma tragédia, de algo que a gente pensa, o arrependimento vem depois, é um véu muito fino, né? Que coisas que a gente vê, brigas de trânsito, né? Que a pessoa tá ali num determinado momento de nervoso, pega uma chave de carro, dá na outra, pega num lugar que não pode pegar e a pessoa... É um curto espaço de tempo tão grande. O que aconteceu nesse momento, né? A emoção, uma das emoções tomou conta, ou a raiva, ou tal coisa. E aí tá muito longe do posicionamento, muito longe da razão, né, Maria? Você sabe que eu tinha uns 19, 20 anos, eu me senti mal no trabalho, tive uma indisposição, e era raro eu fazer isso, mas eu estava muito mal. E saí. E eu não sei o que eu fiz, até agora não sei, no trânsito, para um motociclista. Não sei o que eu fiz para ele. Eu só sei que eu parei num sinaleiro, eu devo ter feito alguma coisa muito errada, não sei, porque eu até não sei. Ele parou ao meu lado e deu pontapés no meu carro. Meu Deus. Quando eu abri a janela, sabe o que ele fez? Ele cuspiu na minha cara. Meu Deus. Isso, e eu lembro até hoje do cheiro desse cuspo. Maria. E eu que sou germofóbica. Sim, Maria, você é, porque eu te sou de acompanho. nascença, eu não pego na mão de ninguém. A minha irmã é exatamente Entendeu? igual. É uma coisa de louco. Pra mim é um negócio, pra mim é um sacrifício pegar na mão de um homem, assim, dar a mão pra ele, porque eu já fico imaginando ele ter que ir no banheiro, não lavar a mão, porque é desse jeito. Eu sei. Você imagina eu levar um cuspe. Menina, eu peguei e eu acelerei o carro depois que abriu o sinaleiro e eu cheguei a centímetros da roda dessa moto. E eu quase atropelei esse rapaz. Eu tinha 19, 20 anos. E daí na hora, eu comecei a pensar, peraí, o que você está fazendo? Vai matar esse cara? Você vai ser presa. Não, peraí, volta. Daí eu me recuperei,
né? Ou seja, eu estava péssima, mas pelo menos não continuei acelerando, né? E eu fui para minha casa. Não esqueço nunca mais disso, porque isso aí me marcou E lavou muito. quantas vezes o rosto? Isso aí foi, nossa senhora, né? Imagina, eu sou especialista em álcool 70 antes de inventarem o álcool 70, né? Então, imagina. Aí o que aconteceu? Para mim, serviu como um exemplo pessoal que eu uso para mim mesma, do quanto é importante você encontrar um freio em determinado momento que impeça você de continuar fazendo uma coisa somente na base da emoção. Então, isso é fundamental. Quando você colocou esse exemplo, falou do trânsito, eu lembrei exatamente daquilo que me aconteceu. Então, hoje a minha história teria se escrito de outra maneira completamente diferente se eu tivesse sucumbido àquela emoção naquele momento. Com toda certeza. Né? Com toda então, certeza. você veja, então isso é grave e pode acontecer com todos nós. Agora, da mesma maneira, eu me lembro que quando eu fui assediada por uma pessoa na rua e que eu sei que eu corri risco, eu consegui pular um muro que até hoje eu não sei como é que eu consegui pular um muro de 2 metros. Até hoje eu fico espantada com eu pulando um muro sendo perseguida. E pulei, que até era o muro da minha casa, e daí depois eu nunca mais consegui pular aquele muro. Uma circunstância Da calma. onde a força, né? Mas veio, né? Dessa Veio na hora emoção. certa. Opa! Da Very emoção. good. Estresse, ansiedade, pum. Veio no momento né? certo, né? Então, você entendeu? Então, nós precisamos saber calcular também até que ponto uma emoção pode ser protetiva para você e pode te ajustar a um movimento rápido e importante. E até que ponto a tua emoção, ela pode te prejudicar. Sim. Então, todos esses cálculos têm que ser mediados pelo lobo frontal. Não tem como. Com toda certeza. O poder da decisão. Tem que ser. Né? E uma coisa que você comentou no iníio, né? Porque tem pessoas que acham que estão se posicionando e falam da seguinte forma. O Gabriela, né? É que eu sou assim mesmo. Não mexe comigo. Não mexe comigo. Signo é não sei o quê. A pessoa fala signo, geralmente, que dizem que é desse jeito. Né? Porque o signo tal, e eu sou assim mesmo. Não mexe comigo. Mexeu comigo, eu vou pra cima. Né? E aí até onde vai? Até onde? Às vezes vai, às vezes não vai, né? Porque aí também tem os alequins dourados, né? Tem alguns também que entram pro lado da... Mas é problemático, sabe? Você se gabar por você ser uma pessoa muito, assim, digamos, movida pela tua emoção ou pela sinceridade, seria melhor você morar numa ilha deserta, que aí você pode... Que não precisa conviver com ninguém. Daí fica tranquilo, né? É brigar com os bichinhos, com os animaizinhos. Exatamente, aí fica mais tranquilo pra pessoa, né? Ô Maria, e assim, ó, tem como a gente falar um pouquinho do aprendizado à prática? Então, por exemplo, assim, é claro que você não vai entregar todo o spoiler do teu curso, obviamente. Imagina, mas isso, mas eu dou tanta... Ai, que delícia. Eu dou tanto conteúdo gratuito. Ai, gente, a Maria dá Deus, mesmo. A Maria dá mesmo. A Maria é uma benfeitoria pro mundo. E é verdade. Mas assim, como aplicar, né, o mapa do posicionamento no dia a dia? Uma pessoa que fala assim, então tá, eu tô ouvindo e, poxa, eu quero isso, assim, eu quero fazer esse curso para aprender a me posicionar melhor. Como que ela pode aplicar no dia a dia dela? Para a pessoa saber aplicar alguma coisa, por isso chama-se mapa, eu tenho que saber onde eu estou e para onde eu vou. Por exemplo, a Nina me passou o endereço daqui e eu desconfiava que era o lugar que eu já tinha estado uma vez, mas eu não sabia. Tá. Então, eu pego o que eu faço? Eu ligo o GPS. Eu estou num lugar e aí também fiz o cálculo, né? Porque eu estava atendendo uma paciente antes, então fiz o cálculo de horário de chegada, certo? Então, é igual um GPS a nossa vida. Onde eu quero chegar? Por exemplo, eu estou numa relação, por exemplo, eu não vou falar essas palavras porque eu não quero te prejudicar, mas enfim, estou numa relação péssima. Vamos colocá-la péssima, mas é com A. Tá. A e B, tá? Ok, já peguei. Estou numa situação péssima. Beleza. Eu quero sair dessa. Então, ótimo. Então, eu já ponho no meu GPS. Eu quero sair. Para sair, eu vou ter que me posicionar. Então, entendeu? Então, aí eu vou calcular como eu vou me posicionar, dependendo daquilo que eu quero. Quando ela coloca no GPS que ela quer sair da situação, o que é isso? O objetivo? O propósito? Isso já é o objetivo. Tá. Eu quero isto na minha vida. Perfeito. Pode ser também confundido com propósito, muitas vezes, mas propósito está mais relacionado com valores, outras coisas tuas. Mas, veja, então eu quero isso, eu quero sair. Tá. Posso sair agora? Aí vem o raciocínio. Não posso. Beleza, o que falta para isso? Puxa, eu não tenho autonomia financeira. Opa, vamos atrás disso. Então eu começo a me posicionar. E quanto mais eu faço passos em prol daquele
objetivo que eu tenho, que ele pode ser um objetivo distante ou pode ser próximo, né? Quanto mais eu faço esses passos, mais eu me abasteço e me retroalimento de uma autoestima. Eu digo, eu consegui. Eu vou. Tem o ganho, Eu quero. a recompensa. Entendeu? Claro, então aí eu vou melhorando aos poucos. Isso no maior. No menor, você tem uma cunhada que sempre te responde mal lá na mesa da família. E sei lá, supondo que ninguém te defenda e você tenha decidido que você se defenderá. Então o que você faz? Você já decidiu, tá lá no teu mapa. Eu quero fazer isso. Eu quero responder essa mulher à altura. Eu quero que ela pare de me tratar mal desse jeito. Então, eu escolho. Será que vale a pena a próxima vez em que ela falar na mesa eu responder na frente de todo mundo também? Ou será que é melhor chamá-la para uma conversa de lá? Você entendeu? Então, assim, posicionamento é uma coisa muito ampla, mas sempre vai depender de onde ou o que eu pretendo com esse posicionamento. Qual o resultado que eu quero? Né? E vamos para um posicionamento com uma criança. Tem mães que são mandadas pelos filhos também. Então, por exemplo, eu vou falar para a criança, você quer pôr o cinto de segurança ou eu vou mandar pôr o cinto de segurança? Meu objetivo é segurança. Qual a palavra? Segurança, né? Acabou. Então, assim, não tem que discutir. Então, e aí eu começo a não negociar aquilo que não é negociável. Ou a negociar aquilo que é negociável. E aí eu começo a me retroalimentar de resultados positivos que esse posicionamento me deu. Mas o resultado pode não ser positivo, né? Pode. Por exemplo, sei lá, você foi grosseira comigo, eu te respondi e você não tá nem aí. Pode ser um resultado negativo, sim, pode ser. Sim. Mas eu fiz a minha parte. Eu me posicionei. E também é bom. Claro, o bem-estar vem para você, claro, a tranquilidade você exato, se colocou. Que você se colocou. Né? Mesmo que não tenha dado certo, eu não sei como é que foi essa conversa que você teve com essa menina do auditório, mas se ela não foi profícua, se ela não deu o resultado que você queria, não importa. Você fez aquilo que você queria. Não deu. Então, Tá tudo certo, mas eu falei. Mas você falou que você queria. Você achava que era adequado naquele momento. Sim. E é isso, é disso que se trata. Então, por isso que eu chamo de mapa. Porque nós precisamos tratar os nossos interesses com mais objetividade. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Sêneca, que é mais ou menos assim. Também não sei direito, mas também se não for Sêneca, tá tudo certo. Tá tudo certo. Para um barco à vela que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável. É favorável. Não é? Exatamente. É mais ou menos assim a frase. Então, veja, eu preciso saber para onde eu vou. E aí eu vou saber onde eu vou direcionar. O meu leme, a minha vela, a força que eu vou imprimir para aquele esforço, entendeu? Então, assim, não tem como você não saber para onde quer ir. O que me dá muita pena é que vítimas de gaslighting continuado me relatam muitas vezes que não sabem quem são. Sim, se perdem de si. A pessoa fala, eu não sei quem eu sou, não sei nem o que eu gosto. É grave você isso, faz um primeiro exercício, né? Vamos fazer uma lista rapidinha aqui junto comigo? O que você gosta e o que você não gosta? Não sabe. Não lembra mais. Não. Depois, conforme a gente começa a trabalhar, né? E de repente vem e fala, nossa, sabe o que eu descobri? Que eu sempre pedi pizza de calabresa, mas que eu não gosto. A pizza que eu gosto é 4 queijos. Algo de uma simplicidade tão grande, sim, mas que a pessoa se perde totalmente dela. Se perde porque os outros gostam, daí fala, sempre peço para essa porque... vamos agradar, né? Vamos agradar. Tão lindo isso que você fala, Maria, do barco à vela, porque me remete, assim, um mar revolto, né? E a pessoa ali, ou então talvez uma coisa que eu sempre uso de exemplo, assim, como se a pessoa estivesse no meio de um tornado, né? E o tornado, você não está girando com ele, você está no meio dele paradinho. Que o meio diz que é parado, né? Você não tem vento, exato, né? Antes que o meio... Então você está paradinha, e ele está rodando e tudo roda, né? E roda lá a vaquinha, e roda lá não sei o que, a bicicleta, aquela coisa toda. E você começa a ter náuseas, enjoos, porque você está vendo aquilo rodar e você não consegue sair de dentro daquilo, né? E aí quando você fala do mapa, o porquê do mapa, e aí eu trago assim, existe forma, né? Existe como. E é um olhar que a gente precisa ter diferente para nós.
nós. Porque Sim. quando você fala assim, por exemplo, você deu 2 exemplos, você está no meio disso, analise com cuidado, com carinho, é tua vida. Porque a gente vai tão no automático e vai fazendo que a gente não dá o devido valor que a gente deve dar para as nossas Exato. posições, para o Sim. nosso Para posicionamento. o nosso gosto e para a nossa vontade em coisas simples como essa que você falou da pizza. Ou não quero sair, não quero ir, quero saber o que eu vou fazer com o meu tempo. Você Né? sabe que Maria, na pandemia, entre tantas coisas ruins, vieram coisas boas também, né? E eu tive muitos momentos de ficar em casa, como todos nós, então, datas comemorativas em casa. Eu lembro que o aniversário de 18 anos da Júlia, ela gosta de Friends e tal, então peguei um painel, encomendei, a moça veio com touquinha, com protetor de sim. sapato, aquela coisa, e a gente estava lá no painel, Friends, um bolo ali, somente nós, o Natal foi só nós, mas foi tão gostoso. E aí chegava nos domingos, não tinha assim, sabe assim, aí quem pode ouvir pode dizer, meu Deus, mas que antissocial e coisa e tal. Mas sabe aquele aniversário de domingo que você não quer? Porque já é domingo, 4 horas da tarde, você quer ficar em casa, sabe aquilo? Eu dava graças a Deus, eu percebi, gente, eu não tinha me tocado Ou quanto você estava fazendo coisas pelos outros. pelos né? outros, Provavelmente, né? Então, assim, depois também do livro e tudo o que aconteceu e tudo, hoje eu me posiciono muito. Então, assim, eu quero, eu vou. Eu não quero, como que você fala? Só lamento. Só lamento. Essa frase só lamento é da minha filha. Ah, é da Laila? Meu Deus, é muito engraçada. Ela tem umas frases ótimas. Uma das frases dela que são melhores, eu acho que essa é a top. Um dia eu olho o Orkut dessa menina. Eu deixei ela ter Orkut, essas redes sociais, desde que era pequena e tal, ela tinha Orkut. Eu vou olhar, lembra uma época que o Orkut, eles deixavam pôr uma frase assim que te representava, né? Você punha lá e tal. A dela era, sem estresse, só estresse. É muito Laila. 9 anos, gente. Muito engraçado. Eu não conheço a Laila pessoalmente, mas eu sigo uma médica maravilhosa. E a Laila é toda assim, a Laila é do rosa, a Laila é do brilho, Gente, né? A Laila, total. né? Ai, Então, meu isso Deus. toda a vida. Não é no stress. Sem estresse, só Só estresse. estresse. Gente, fantástico, né? Resumindo, e você também, aquela história que você falou, que eu acho, voltando pro assunto, né? Do solamento, e é isso. Às vezes a gente precisa. O tempo é um grande ativo que nós temos. Então, nós precisamos saber para onde vamos usar o tempo e para quem vamos dar o nosso tempo. Não que as outras pessoas não tenham importância, mas às vezes é necessário você fazer suas coisas. Sim. Acabou. Sim, exatamente. Não é que não tem importância, você não gosta, goste mais, goste menos, não ama, mas é um olhar para você, Sim. né? E se eu tiver que, cada vez que eu falo sim, aquilo que a gente falou no começo, cada vez que eu falo sim para o outro, querendo dizer não, eu tô falando não para mim. E aonde vai minhas coisas? Exatamente. Nosso tempo é tão precioso, né, Maria? Sim, sim. E passa tão rápido. Então, Sim. por que a gente não vai dedicar? Eu ouço muito, assim, essa tua fala. A Maria me inspira, gente. Por isso que ela é a minha primeira convidada aqui. Porque a Maria me inspira. Então, assim, esse olhar para nós. Antes nós, depois o mundo. E quando a gente fala assim, gera um pouquinho de egoísmo. Mas quando trata-se de nós, não tem egoísmo. Ego quer dizer eu em grego, né? Que você sabe muito bem. E, querida, todos nós nascemos e morremos conosco. Sim. Acabou? Sim. É assim que funciona. É óbvio que nós temos todo o entorno social e mais ainda, se nós somos responsáveis por pessoas que nós geramos, né? Então, a nossa família, etc. Óbvio que nós temos a nossa responsabilidade. Mas não podemos esquecer de nós. Então, a pessoa que se posiciona muito mal no polo passivo, ela tende a ter um ego muito enfraquecido. Sim. E aí que vem todas as coisas que eu te falei. Autoestima, valor, confiança, Insegurança, uma série de coisas, né? vai tudo indo pro beleléu, né? Sim, com certeza. Maria, que maravilhoso, né? A gente fala assim, é 1 hora de podcast, a coisa voa e a gente tem papo aqui, né? Nossa, Eu eu espero que você seja muito bem sucedida, sucesso com os próximos convidados. Que maravilha, fico super feliz e agradecida. E queria que você colocasse, assim, uma frase que você queira pôr como uma frase tua ou uma frase para esse podcast de hoje. E queria também que você colocasse um pouquinho como que as pessoas fazem para poder te acessar, né? Que a gente já comentou, mas que você colocasse, como que elas têm acesso ao curso, né? Por favor. Bom, da melhor maneira, eu acho a coisa mais fácil é honre suas escolhas. Coloca isso no Google que você vai me achar. Perfeito. Né? Mesmo porque essa frase está registrada. Já está. Essa frase da Maria, gente. Camiseta, se você procurar caneca. honre suas escolhas, você encontra
porque às vezes a pessoa não sabe o nome direito, não Sim, vê, né? Então, sim. assim você me acha, não tem problema nenhum. Frase, você me pegou, porque eu tenho várias frases que eu acho assim que são muito importantes para nós. Mas eu acho que a mais importante de todas e que funda o meu trabalho é realmente essa de honrar as suas escolhas, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu, em primeiro lugar, faço um plano. Eu quero algo. E quando eu faço esse plano, eu escolho, eu tenho que honrar esse plano. Por exemplo, se eu simplesmente escolho, eu quero ser uma mulher independente e posicionada, eu tenho que honrar esse plano. Perfeito. Então, eu vou estar nessa direção. Hoje, eu estou num plano, claro, isso aí, claro, que eu digo, para quem me conhece, estou num plano de fazer maratonas. Então, eu tenho uma outra maratona que eu vou fazer agora, maratona de Tóquio, daqui a um mês. Então, eu tenho que honrar a escolha que eu fiz e tenho que ir lá treinada. Minha filha me disse hoje, foi tão engraçado, ela está aqui em Curitiba, ela disse, eu falei, eu já corri 5 hoje quando ela acordou, já tinha ido correr, já voltei e tal, ela estava indo trabalhar. Sim. Aí ela disse, também, né, mãe? A gente vai tão longe, você não pode dar vexame. Eu falei, claro que não, né? Ele só faltava. Não consegui terminar, atravessar o mundo para não terminar. São 20 e poucas horas de avião, imagina como é que você não vai terminar. Perfeito. Mas é isso, você honrar a escolha, desde uma escolha de um plano que você tem, como eu tenho esse, como você mesma agora está honrando a escolha do quê? Veja bem, eu quero ter um podcast. Lindo. Essa é a escolha. Como é que você vai honrar? Você tem que estar preparada, né? Você tem que ter um estúdio adequado, você tem que ser pontual, você tem que falar de forma adequada, conhecer teu convidado, né? Então, assim, hoje você honrou a escolha, tá? Ai, que linda. Mas é isso. Então, assim, eu creio que é muito importante isso para várias coisas. Não só para aquilo que eu usei pela primeira vez a frase. Porque quando eu cunhei essa frase, foi para falar um caso de uma pessoa que não honrava a escolha de ser fiel. Olha aí. Eu tinha pensado nessa. Mas depois que eu vi que essa frase impactou tantas pessoas, eu comecei a ver que não é só para isso que a gente aplica para muitas coisas. Sim, né? Para tudo, praticamente, na vida, tudo. Eu honro, por exemplo, a escolha de ser grisalha, com todas as consequências que isso me traz. Parecer mais velha, sim, é uma das consequências. Muitas vezes, ser chamada por nomes assim que não são adequados pelos Red Pill, porque, claro, eles adoram chamar a gente de velha. Sim. Ótimo, né? Então, uma série de coisas que são desdobramentos de uma escolha que eu fiz. Então, para honrar essa escolha, né, eu sei que eu tenho que ter consequências. Com certeza. Não é só o ato de eu escolher. É o que vem depois. É o que vem depois. Então, eu também tenho que suportar as consequências da minha escolha. Tá certo. Faz parte. Tá é certo. isso. Que maravilhosa. E entrando nessa frase que a Maria falou de honrar as suas escolhas, eu tô aqui para dizer que na minha transição de carreira, a qual depois eu troquei para psicologia, eu honro demais minhas escolhas, sou apaixonada pelo que faço. O que eu falo em consultório, o que eu falo nas empresas é o que realmente sou. Então, estamos aqui com esse primeiro, virá mais e mais com convidados assim tão maravilhosos quanto a Maria. Minha página pessoal no Instagram, @psico.elipassos, vocês podem me encontrar lá para mais conteúdos. Não podia deixar de mostrar aqui meu livro também. Vocês podem também adquirir lá na bio. Ficou linda essa capa, não ficou, Maria? Lá na bio da minha página você também adquire meu livro. E foi um prazer enorme estar aqui. Eu não poderia abrir de outra forma, Maria. Querida, obrigada. Muito obrigada, viu? De verdade, tá bom? Obrigada mesmo, Beijo. tá? Pelo convite. Obrigada.